Bom dia, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe essa semana maravilhosa. Hoje, terça-feira, o que você já acordou fazendo? Qual a sua meta dessa semana? Quais os limites que você precisa vencer? Quais as batalhas que você precisa vencer? Quais coisas você precisa ter foco, concentração e determinação para você fazer? Você já colocou no papel as suas metas da semana? Já colocou no papel aquilo que é importante para você avançar nesse ano de 2025? Hoje eu já comecei meu dia orando, entregando meu dia ao papai, já fui à academia, agora estou aqui construindo o meu sonho, estudando para poder avançar. E você, o que está? Eu comecei um estudo sobre Jesus. Eu mesma comecei esse estudo, fui buscando fontes, falei, pai, eu quero te conhecer profundamente, eu quero entender mais sobre ti, ó Deus. Eu não quero ficar mais no raso, eu quero mergulhar na sua presença. E ontem eu busquei estudar mais sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eu sempre tive muitas dúvidas, como eu me relacionar com Jesus, como eu me relacionar com Deus, como eu me relacionar com o Espírito Santo. Será que você também é como eu? Será que às vezes você se pega pensando assim, meu Deus, como que eu vou me relacionar com Jesus? Como que eu vou me relacionar com Deus? Como que eu vou me relacionar com o Espírito Santo, sendo que os três são um só, mas cada um tem uma função? Será que você também é assim? Fala, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade para você? Quando você começa a ler as escrituras, você começa a se relacionar com essa verdade, é como se escamas se abrissem dos seus olhos. Quando a gente começa a se relacionar com o papai, né? Eu vou falar aqui agora mesmo para vocês. Ontem eu estudando, porque tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eles são um só, porém cada um deles tem uma função na nossa vida, tem uma função na minha vida, na sua, da humanidade. E é muito bom quando nós tiramos esse tempo para meditar na palavra, para buscar conhecer a verdade. Uma das anotações que eu fiz ontem, Deus Pai, como nosso Pai amoroso, Criador, Provedor, nós devemos orar a Ele com gratidão e buscar direção. Deus Filho, que é Jesus Cristo, nosso irmão, aquele que nos fez co-herdeiro de Deus, como Salvador e nosso amigo, nosso irmão. Ele é o caminho para o Pai. Está lá em João 14,6. Leia os evangelhos que você vai conhecer Ele cada vez mais. Deus Espírito Santo, que é o nosso guia, o nosso conselheiro, o nosso consolador. Ele habita dentro de nós e nos ajuda a viver uma vida de santidade. Nós temos que conhecer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Exemplo prático para facilitar um pouco o seu entendimento, igual tem facilitado para mim. Um exemplo, a água, H2O. Seja ela estado sólido, gasoso ou líquido, ela é uma só. Ela é água, ela é H2O. Por mais que cada estado desse desempenhe um papel diferente, o fundamento é um só. Um exemplo, a família. A família nós temos o pai, a mãe e o filho. Cada um desempenha um papel, né, na sua vida, mas o fundamento é um só, família. E assim é Deus. Cada um tem seu papel. Cada um tem a sua função. Eu tinha muita dificuldade de falar assim, Jesus como pai, como filho, eu não entendia, sabe? Não entendia a Trindade e é muito bom quando nós aprendemos a nos relacionar com eles.
Tem um texto que eu li ontem, que está em Hebreus 2, 11 e 12, que fala: pois tanto o que santifica como os que são santificados provém de um só. Por essa razão, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, eu te louvarei. Então Jesus, ele nos deu o direito de ser chamado filhos. Ele veio, Jesus, homem, né? Mas ali naquela cruz ele virou Jesus Cristo. Ele deu para mim, para você, o direito de ser herdeiro de uma vida eterna. Ele nos deu o direito de, através dele, nós nos relacionarmos com o Pai. Dele, nós temos o Consolador hoje, o Espírito Santo, aquele que habita em nós. Por isso que eu e você temos que cuidar desse templo. Esse templo aqui de carne, ele também tem espírito. Então, você está entendendo? O Espírito Santo está com você. Ele habita em você, ele habita em mim. E nós temos que cuidar desse templo de morada do Papai, do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos dá força para caminhar nesse mundo pecaminoso. É o que nos dá força para vencer o dia mau. Jesus, ele nos enviou esse Consolador. E ele vai voltar um dia, para que eu e você possamos herdar a casa que já está preparada para nós. Mais uma vez, a Val sendo Val. Vem para criar um stories e se deixa levar. E essa sou eu. Essa é a Val que não consegue se encaixar a certos padrões, não consegue se encaixar a formas do mundo. Essa é a Val que nesse ano de 2025 falou para ela mesma que vai avançar sim, mas não como o mundo fala, mas como o Papai quer que eu avance. Primeiro, embarcando e mergulhando profundamente em conhecê-lo, em conhecer a verdade. Porque ele é o princípio de tudo. Eu queria falar para você que no mundo, hoje, de tantas conexões por interesse, conexões para crescimento, eu sei que a gente precisa sim se relacionar com pessoas, nós precisamos uns dos outros, precisamos sim, mas que você não perca a sua essência, não perca aquilo que Deus já te deu. Talvez o que Deus te deu não é o que o mundo espera de você, mas é o que Papai espera de você. Talvez a mensagem que você carrega não é o que as pessoas à sua volta gostariam, mas é o que Papai quer que você leve. Não tente se encaixar padrões, não tente se encaixar lugares, não faça conexões apenas por interesses pessoais, mas para o reino. Você olhe para alguém e fale assim: por que essa pessoa avança e eu não? Nossa, eu queria ser como essa pessoa. Eu quero falar para você que cada pessoa tem o seu tempo de avançar, de brilhar. Você pode se inspirar? Sim. Se inspire em pessoas que te levem para o lugar que Deus quer que você vá. Mas não se compare. Não se compare. Porque o que Deus quer de você é único. O que Deus quer de você é seu. O que você precisa muitas vezes é silenciar essas vozes dentro da sua cabeça e tirar essa comparação de você e simplesmente fazer o que você precisa fazer. Talvez o que você precise fazer é tão simples, mas você está querendo fazer algo tão grande e Deus está te pedindo algo tão simples e você está perdendo foco. A ação
ela impede o crescimento pessoal de muita gente. Já impediu muito meu, muito. Porque muitas vezes a gente olha para o outro e fala, nossa, mas fulano se destaca porque ele se relaciona com outras pessoas que têm um poder aquisitivo, que tem isso, aquilo, outro. Fulano tem conexões boas e tudo. Ei, a conexão mais preciosa que você precisa é com o papai. Ele é a conexão que te leva para o seu propósito. Não se preocupe com o algoritmo, não se preocupe com o tanto de gente que está te vendo. Talvez Deus te coloque num lugar por causa de uma vida. Se inspire, busque conhecimento sim, estude, medite, mas não se compare. Você é única, você é único. Você só precisa descobrir o seu propósito. Inspirada, né, gente? Essa sou eu, como eu falei. Essa é a Val. Essa é a Val. E a Val lutou muito contra essa Val. Querendo se encaixar lugares, como eu já falei em alguns stories, né, que eu já fiz por aí. Se encaixar a pessoas. A Val que queria ser vista, porque a Val que não sabia quem ela era. A Val que não sabia o valor que ela tinha. A Val que não sabia o propósito de Deus na vida dela. Só que a Val, essa Val aqui, Deus criou ela para ajudar pessoas que, assim como eu, se perdeu na caminhada por muitas vezes em não saber quem era. Nós precisamos de, primeiramente, conhecer o Pai. Só assim nós vamos embarcar numa jornada de conhecimento nosso. Essa é a Val, que vem aqui e grava 10, 12, 15 stories. E às vezes desaparece, some, se esconde no seu casulo, buscando alimento, buscando entender algumas coisas. Essa sou eu, cheia de falhas, cheia de imperfeições, mas cheia da vontade de fazer o que o papai quer que faça. Essa sou eu, que olho para o ser humano e falo, pai, o que é que eu posso ajudar? Em que eu posso contribuir desde pequena? Deixa eu te falar uma coisa. Deus já te criou com propósito. Deus já te criou, tô arrepiando para falar, com um chamado. Talvez a luta que você está passando, o fardo que você está carregando, é porque você ainda não entendeu o chamado e o propósito de Deus para sua vida. O convite que eu acordei nessa manhã maravilhosa, abençoada, para você e para mim é: viva o seu processo, viva o seu chamado, joga fora esse peso, joga fora esse fardo que você tem teimado em carregar. Seja agradecida, seja agradecido pelo que Deus já tem te dado. Não tem como você avançar se você não consegue agradecer pelo que você já tem. Talvez o que você tem hoje é só um pouquinho de farinha. Lembra do texto bíblico? Eu só tenho um pouquinho de farinha. E talvez o que Deus quer de você é só esse pouquinho de farinha. E você está querendo um fardo de farinha. Mas para você chegar no fardo, você tem que dar valor no pouquinho de farinha. E quem você não é. Talvez você fale, mas se eu não for assim, eu não vou me conectar com isso. Se eu não for assim, isso não vai acontecer, eu não vou avançar. Para! Simplesmente seja quem Deus te chamou para ser. Faça o que Ele mandou você fazer. As conexões Ele vai trazer. Para cada pessoa tem um público, para cada pessoa tem um foco, para cada pessoa tem um trabalhar. Talvez hoje você vai se conectar, talvez quem está se conectando comigo hoje é quem está vendo essa mensagem e está falando, uau, é isso. E tá tudo certo, talvez tem pessoas que olham aqui e falam, nossa, que baboseira que a Val tá falando, e tá tudo certo, é problema delas, não é problema meu. O que eu não posso é deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer. E quem vai conectar as pessoas é Deus. É Deus. Então é isso.
Seja quem Deus te chamou para ser, mulher. Seja homem, quem Deus te chamou para ser. Levanta a cabeça, estufa o peito e vai viver o melhor dessa vida. Chega de murmurar, chega de reclamar, chega de falar, nossa, o que eu tenho é tão pouco para me avançar. Chega, pega o pouquinho da farinha que você tem e dá o melhor que você tem. Esses dias eu estava falando, pai, eu tenho que sair da minha casa, eu preciso avançar. Como que as pessoas vão se conectar comigo, eu atendendo ainda, né, no meu escritório no fundo da minha casa? E eu pensando, e eu falando, meu Deus, mas eu tenho a minha mãe que eu estou acompanhando no hospital, eu tenho os meus 2 filhos pequenos, como que eu vou fazer? Pensou essa semana. Falei, nossa, eu preciso de arrumar um lugar fora da minha casa para que eu avance, para que eu vá, para que eu faça, para que eu aconteça. Mas Deus me chamou para ser mentora familiar. E estou no processo, fazendo o curso de psicanálise clínica cristã. E Deus tem colocado família na minha vida. Então, o que é mais importante hoje, depois de Deus na minha vida? Minha família. E eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha mãe, que está nesse processo do câncer. Eu tenho a oportunidade de ir e vir. Eu sei que Deus vai me ajudar a avançar. Vai chegar o dia que eu vou avançar, que eu vou sair. Talvez seja até amanhã, mas eu tenho que ser agradecida hoje. Eu disse assim, nossa, mas aqui, eu atendendo aqui no meu escritório, que é no fundo da minha casa, aí eu não vou me conectar com outras pessoas, eu poderia aumentar, né, os meus contatos. Mas, gente, enquanto eu estiver aqui, Deus vai me mandar o que vai ser atendido aqui. E quando eu avançar, quando eu der um passo mais alto, é Ele, é tudo para Ele. Não é sobre a Val que eu estou atendendo aqui. Lógico que eu preciso sim, eu preciso crescer, eu quero avançar, eu já estou avançando. Só de eu estar falando com você aqui, expondo a minha fragilidade. Eu não preciso de provar nada para ninguém. A única pessoa que eu preciso de provar é para mim, para Deus. Enquanto isso, o pão de cada dia não vai me faltar. Porque a palavra me fala, o pão nosso de cada dia eu te dou hoje. Vendo essa história, vai falar assim, nossa, Val, eu me conectei com você. Eu sinto que eu preciso sair de casa. Sabe por que a gente fica nessa pressão, que a gente precisa sair? Às vezes eu tenho um lugar ali para me atender na minha casa e tudo, porque o mundo quer impor isso. Não, se você não sair, você não está sendo próspera, você não está avançando. Não! Avançar não tem nada a ver com isso, não. Avançar é quando eu falo assim, eu estou vivendo o meu propósito. Aí sim, quando você começa a viver o seu propósito, o seu chamado, aí Deus vai abrindo portas, você vai vendo. Só que nós temos que agradecer pelo que nós temos hoje. E muita gente tem vivido de aparência, porque quer mostrar, eu avancei, eu fiz, eu aconteci, mas a casa está desorganizada, está bagunçada, não tem alegria, não tem felicidade, não tem tempo. Ei, pensa, não, é só você atender online, porque aí você não precisa de preocupar com o espaço físico. Ei, Deus me criou para olhar olho no olho, para pegar na mão. Gente, eu tô arrepiando. Hoje eu tô sendo a Val mesmo. Deus me criou para tocar. Tanto é que eu vou falar para vocês. Eu parei, né, de fazer stories sobre sobrancelha, que eu faço, eu amo. Mas o meu chamado hoje é outro. Mas eu ainda continuo com o grupo daquelas clientes que era minha há 15 anos atrás, que não quis abrir mão. E quando eu tenho um tempinho, eu vou lá e encaixo elas. Por quê? Porque eu amo tocar nas pessoas. Eu amo essa troca de energia. Eu amo poder liberar uma palavra sobre a vida da pessoa e receber dela também. Sabe? Eu acho que chega das pessoas viver nessa mediocridade. Nada contra o online, gente. Eu atendo online também.
Mas eu estou falando assim, tem pessoas que é como eu. É o meu perfil influente. Sabe? De querer abraçar, de querer beijar, de querer olhar nos olhos, de falar, ei, eu estou com você. Pega na minha mão, eu não vou soltar a sua mão. Quem me conhece de perto sabe que essa é a Val. E quando a gente está fazendo online, tudo bem, dá para fazer isso, dá para sentir. Gente, mas não é nada comparado a você estar pertinho, a você olhar nos olhos e falar, ei, eu tô aqui para te ajudar. Vamos caminhar junto? Você vai alcançar o que você deseja, mas primeiro, agradece. Agradece indo a minha filha orar, o meu filho também, mas em especial Eliana. Quando ela vai orar, a gente sempre ora junto à noite. Só quando é algum caso assim que não dá, às vezes eu tô trabalhando aqui, mas a gente sempre ora junto. E ela sempre fala, Deus, te agradeço pelo hoje. Te agradeço pelo meu dia de hoje. Você tem agradecido pelo hoje? Você tem olhado as coisas ao seu redor e tem tido gratidão? Eu sinto que na minha vida está chegando o tempo sim de avançar. Porque o fardo tem se tornado tão leve. Mas enquanto eu estava colocando o fardo pesado, aquele jugo pesado, eu não avançava nem um passo. Eu estava, como eu falei esses dias, me sentindo como uma flecha sendo levada para trás. Mas agora eu vou ter impulso para frente, conseguem ver. Mas eu estou arrepiando desde a hora. Eu estou tentando parar de gravar esses stories. Mas o Espírito Santo me visita e fala, Val, expõe as suas fragilidades, a sua luta. Porque é a sua luta e a sua fragilidade que vai te conectar às pessoas. Ei, quero te dizer uma coisa. Eu sou rica. Eu sou rica daquilo que o dinheiro não compra. Eu sou rica daquilo que muitas vezes o mundo não olha como valor. Eu tenho filhos tão abençoados. Eu tenho um esposo maravilhoso. Eu tenho um lar de paz. E isso nenhum dinheiro no mundo compra. Nenhum. A minha casa, né? Porque eu estou falando dela. Mas ela já está protegida. Porque a minha casa é o meu ministério. A minha casa é o meu chamado. A minha casa é onde tudo começou. A minha casa é o meu pouquinho de farinha. É a minha casa, a minha família, o meu lar. É o pouquinho de farinha que Deus me deu. Vocês estão entendendo? Porque o meu ministério, o meu chamado é cuidar de famílias. Porque é o bem mais precioso que eu tenho. Cheio de imperfeições. Eu, meu esposo, meus filhos. Mas eu tenho duas obras maravilhosas. Meus filhos. Sabe? E eu creio. E eu oro para que Deus... que eu possa ter força para deixar para eles esse legado. De amar, cuidar, honrar acima de tudo. Se o Roberto César e a Sabrina vai ver esse stories. Mas se eles verem, eles vão lembrar de uma oração que eu fiz um dia. Lá na Missão Vide. Há muitos anos atrás. Quando o Senhor converteu. Eu e meu esposo. Para começar a caminhar. Que o Roberto César ministrou uma palavra sobre o vaso do oleiro. E pediu para mim fazer uma oração depois. E eu falei, Pai, quebra o vaso. Quebra, Senhor. Mas faz um vaso novo. Quebra, Pai. Porque eu preciso. Eu preciso de algo novo. Isso eu não tinha nem o Caleb, nem a Eliana. Isso deve ter uns 15 anos, irmãos. E Deus quebrou. Deus tem quebrado. Mas Deus tem feito um vaso de honra na presença dEle. Um vaso que não se corrompe. Essa Sabrina, eu honro a vida de vocês. Não sei se vocês estão vendo, mas eu honro a vida de vocês.
aquela ministração do vaso do oleiro, se eu não me engano, em 2010, na Missão Vide, que ainda era como que é o nome ali? Fernando Vilela. Deus começou uma obra na minha vida. E desde lá para cá, esse vaso foi moendo, foi quebrando no emocional, no financeiro, no pessoal. Logo depois veio meu filho, que ficou 3 meses praticamente na UTI. E Deus continuou moldando o meu caráter. Deus continuou moendo o vaso. Porque o vaso precisa ser sem rachadura, sem trinca. Na sua vida tem algo que está doendo, sabe? Está doendo. Mas talvez é o oleiro. Aleluia, Pai. Como Tu és lindo, Senhor. Talvez é o oleiro te pegando. Ele não vai te remendar, irmão. Não vai. Ele vai te quebrar. Ele vai te molhar. Aleluia. Aleluia, Pai. Ele vai te amassar tanto. Você vai falar muito ai. Ai, irmão, mas quando Deus começar a pegar esse vaso e começar a moldar esse vaso, aleluia, esse vaso vai ficar num lugar de destaque, porque ele passou na mão do oleiro. Deus é prova viva do que eu vou falar aqui. Muito tempo eu não sinto a presença de Deus como eu estou sentindo nesse momento. Muito tempo eu não tenho sentido tão forte a presença de Deus como é que agora. Esse choro aqui não é para te comover, te motivar. E mesmo que você pense isso, isso não tem mais a ver comigo. A Val de hoje não se importa com o que você pensa. A Val de hoje só quer viver o propósito dela. Eu só quero avançar. Chega, sabe, chega. A Val de hoje já passou pela mão do oleiro. Já foi amassada demais. E eu glorifico a Deus por isso. Porque hoje eu tô pronta. Nesses 2 últimos anos da minha vida, tanta coisa aconteceu. Tantas perdas. Financeira. Sim, financeira. Material. Perdi pessoas que eu amava muito. Deus permitiu câncer na minha mãe. Tá tratando e Deus tem sustentado. Mas uma coisa eu louvo e glorifico o meu Pai, o meu Redentor que vive. Ele nunca permitiu que a sua presença faltasse na minha vida. Parece que a cada luta, a cada vez que o vaso era amassado, a minha conexão com o Pai aumentava. E aqui gravando agora, como é tremendo esse sentimento. Eu tô tentando parar. Deus é prova viva disso. Mas papai tá falando comigo, tem alguém que tá vendo seu story, Val, que tava a ponto de cometer um suicídio. Lamácia, canta, lamácia, canta. Ei, pega um pouquinho de farinha que você tem. Pega um pouquinho de farinha que você tem hoje e glorifica a Deus. Dê o seu melhor com um pouquinho de farinha que você tem hoje. Dê o seu melhor pro papai. Ah, Senhor, cuida dessa pessoa que o Senhor está colocando aqui agora, Senhor, que tinha perdido a esperança, que talvez está sendo tão amassado, talvez está sendo tão amassada. As aflições desse mundo, por vezes, parece que vai nos sucumbir. Sabe esse choro aqui?
É o choro que está reprimido aqui dentro. Sabe o choro da mulher forte? Talvez você está se identificando comigo. O choro daquela que tem que ser forte para ajudar outras pessoas a ser forte. Ei, chorar não é sinal de fraqueza. Às vezes é muito mais sinal de força do que de fraqueza. Se permita chorar. Se permita sentir a dor. Se permita gritar para o céu que você precisa do Consolador. Que você precisa. Pai, fala para ele que você não dá conta sozinha. Eu só quero te falar uma coisa. Quando você decidir ser quem Deus te chamou para ser, muitas pessoas vão se afastar de perto de você. Muitas pessoas não vão entender o chamado seu e o seu propósito com Deus. Por vezes você vai sentir dor, vai se sentir desamparada, vai se sentir só. Mas eu quero falar para você que a busca de viver o nosso propósito vai ter o deserto. Mas o deserto é o lugar que você só vai passar. Você não vai fazer morada no deserto. Porque na passagem, quando você sair, Deus trará novas pessoas para a sua vida. E essas conexões não vão ser conexões só por interesse. Vão ser conexões porque você vai fazer diferença na vida das pessoas. E agradeço a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, ao meu irmão que morreu numa cruz para me dar o direito da salvação e da vida eterna. A Deus Pai que enviou o seu único Filho Consolador nesse mundo. Eu agradeço ao Espírito Santo que habita em mim e que não me deixa parar, que tem me encorajado hoje a expor as minhas vulnerabilidades aqui para vocês, sem preocupar, mas não, chega de viver igual palhaço, colocar uma pintura na cara, uma máscara e falar que tá tudo bem. Chega de você viver uma vida que não é sua, de carregar fardos. Às vezes, a gente está de olho tanto naquela mansão. Deus está me dando isso aqui, Ele sabe por que Ele está dando. Talvez você precise ouvir. Posso sonhar? Posso. Você deve, eu sonho ainda. Com muita coisa grande. Mas eu não posso esquecer daquela casinha que eu morei, de pau a pique, daquele giral, daquele colchão de palha, daquela casinha de chão batido que eu morei, que eu dormi. Porque se eu esquecer de olhar para trás o que eu fui, eu não vou dar valor no que eu já sou agora. Eu começo a focar só no que eu quero e eu esqueço de dar valor no agora, que eu tenho um teto maravilhoso sobre a minha cabeça, eu tenho uma cama quentinha, um colchão bom para dormir, uma coberta. Meus filhos têm sapato, têm roupa, coisa que eu não tinha na época. Ei, você tá dando valor no pouquinho de farinha? Já tem muita história de superação. A Val de hoje já venceu a fome, já venceu o desprezo, já venceu a angústia, já venceu a depressão que eu nunca permiti que ela me assombrasse. No tempo que o Caleb ficou na UTI, 2 meses e 15 dias, eu lutei contra esse espírito noite e dia. Val, e onde você conseguiu força? Na palavra de Deus. Foi bem no início da minha caminhada com o Senhor, mas Ele nunca soltou a minha mão. Já rondou outras vezes, muitas outras vezes, quando veio a crise financeira. Mas o Senhor não soltou a minha mão e nem eu a mão dEle. Essa luta que você está passando, seja financeira, seja conjugal, seja enfermidade no corpo ou na alma,
Só esteja em você ser grato. Só esteja em você parar de reclamar, de murmurar. Só esteja em você dar valor no pouquinho de farinha que te resta. Ei, agradeça pelo dia de hoje. Agradeça pelos filhos saudáveis que você tem. Poderia estar pior. Agradeça pelo teto sobre a sua cabeça. Você tem o hábito de agradecer? Você tem o hábito de entregar a sua vida todos os dias para o Senhor? Você tem o hábito de alimentar da palavra? Igual você alimenta o seu corpo? Hoje, vou falar para vocês, hoje já, né? Eu deitei, era quase 4 horas da manhã, estudando. Eu peguei, entrei na plataforma de estudos que eu não estava tendo, falava, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso, tenho que fazer... Não! Você tem que fazer o que precisa ser feito. Para avançar, você precisa fazer o que você precisa fazer. Não é o que os outros falam, o que você acha, não. Faça o que precisa ser feito. Eu já tenho tanto conteúdo aqui dentro, sabe? E fico sempre assim, não, eu tenho que aprender mais. Não, eu tenho que aprender mais para me avançar, para me ajudar. Não! O que eu tenho hoje é suficiente para mim já avançar. O que eu estou estudando agora, sabe o que é? É simplesmente o alimento para continuar. Eu estava estudando uma parte aqui da psicanálise. Falei, meu Deus, isso aqui já serviria para ajudar aquela pessoa. Meu Deus, isso aqui já serviria para me ajudar aquela família. Nossa, mas eu entendi uma coisa. A Val de antigamente ajudava sem pedir ajuda. A Val de antigamente queria ir entrando na vida das pessoas. Mas a Val de hoje entendeu uma coisa. A gente só ajuda quem procura ajuda. Você já parou para pensar que às vezes você quer ajudar alguém, você fala, você fica tida até como inimiga da pessoa? Então quero te falar, ora, descansa, que as conexões Deus vai trazer. Não preocupa com quem vai vir, não. Não preocupa. Talvez hoje você vai ter que sacrificar o seu Isaac. Qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac que você vai ter que sacrificar para provar para Deus que Ele é soberano sobre a sua vida? Tem muitas pessoas precisando de sacrificar o seu Isaac. Porque você está dando a glória para o seu Isaac. Val, qual que é o Isaac? Pode ser o seu filho? Ah, mas você está mandando matar meu filho? Não. Eu estou te mandando amar aquele que te deu ele primeiro. Talvez seja o seu carro, sua casa, seu ministério. Ei, sacrifica. Não é jogar fora, não. É colocar em primeiro lugar aquele que deve estar em primeiro. Talvez você fale assim, ah, Val, você não sabe como está meu casamento. Você não sabe como está a minha vida financeira. Eu estou atolada de dívida até o pescoço. Talvez você fale assim, eu estou para ser despejada. Ei, talvez você fale assim, eu não cresço profissionalmente. Deixa eu te falar. Quando você buscar primeiro aquele que é dono de tudo isso, tudo vai passar. Talvez o que você está passando hoje é somente para você buscar mais conexão com Ele. Talvez tem feridas emocionais dentro de você que tem impedido você de prosperar, tem impedido você de ser um bom pai, tem impedido você de ser uma boa mãe, até um bom filho. Assim, vem a Val com papo coach. Não tem problema não. Eu nunca peguei esse título de coach pra mim.
para mim o maior coach de todos foi Jesus. Eu sempre me coloquei como mentora e daqui a um tempo vou ser terapeuta, com muito orgulho. E tá tudo certo, você ser coach, você ser terapeuta, você ser mentor, você ser o que for, desde que a glória não seja para você. Desde que o seu algoritmo não seja para você. Desde que a glória seja para Ele. Desde que você realmente cumpra aquilo que Ele quer que você cumpra. Desde que você não deixe o seu ego falar mais alto do que o seu chamado. As feridas emocionais que você carrega te impedem de prosperar. As feridas emocionais que você carrega te impedem de se conectar com o Pai. As feridas emocionais que você carrega não te deixam avançar. As feridas emocionais que você carrega só te leva cada vez a gastar além do que você pode, a comprar o que você não precisa, a ser quem você não é. O dia que você tirar essas feridas da sua vida, cicatrizar essas feridas, você vai florescer e você vai dar frutos para a honra e glória. Vou compartilhar algo com vocês. Esses dias eu estava no culto e o pastor Ernesto deu uma palavra maravilhosa que tocou profundamente a minha alma. E Deus me deu um nome. Cicatrizar, florescer e frutificar. Eu não conseguia entender, eu achei que era... Até pensei, nossa, deve ser para mim trabalhar com Juliano em alguma coisa. Tipo, ele cuida de feridas, né? Ele é terapeuta nessa parte, ele é mestre, né, em cicatrização de feridas. Até cheguei a comentar com o pastor Ernesto, com o Juliano, fiquei planejando as coisas. Só que Deus falou comigo, não, filha. Esse título é o nome do seu projeto. Mentoria. Cicatrizar, florescer por essa luz linda do dia. Eu não entrei aqui para falar sobre essa mentoria. Até porque a Val que deitou ontem, 4 horas da manhã, ficou olhando para o que ela tinha hoje. Ah, Senhor. Ah, Senhor, eu preciso sair daqui da minha casa, Senhor. Queria um caminho. Mas eu não saí, gente, porque eu preocupo tanto com os meus filhos, família, com a minha mãe, que eu estou cuidando. Só que Deus está criando um caminho novo na minha vida, porque é o tempo. E quando chega o tempo, ah, meu irmão, não tem Satanás que impeça. Sabe por quê? Porque você entendeu que a porção da farinha que você tem, ele pode multiplicar. Aí eu fiquei, sabe, pensando, por que esse nome? Cicatrizar, florescer, frutificar. E fiquei falando com Deus. E Ele falou, filha, os meus filhos não têm alcançado o que eles buscam. Assim como você ainda não alcançou o que você busca. Porque hoje, filha, eu cicatrizo uma ferida que ainda está aberta. De você não dar valor no que eu te dei. Ah, Maia, canta Baciana. Quando eu cicatrizar, vai florescer. E vai dar muitos frutos. E assim o meu povo está, precisando cicatrizar. Meu irmão e minha irmã. A Val, que deitou ontem, não é a mesma Val de hoje.
A oração que eu fiz ontem de manhã com o papai, acho que foi a oração mais diferente que eu fiz na minha vida. Chega, Pai, de viver de superficialidade. Chega, Pai, de não ser agradecida pela farinha que eu já tenho nas minhas mãos. Chega, Pai, de olhar mais para o que eu tenho sonhado e não ter desfrutado o que o Senhor já tem me dado. Chega, Pai. Me ajuda a sonhar, mas desfrutando do que eu já tenho. Desfrutando do melhor que o Senhor já me deu. Esse é o segredo. Sabe o que Deus cicatrizou ontem? A minha ingratidão. Dói falar. Val, eu vou te tirar, mas hoje seja agradecida. Eu tenho mandado o necessário. Valoriza o espaço que eu já te dei. Valoriza o pouquinho de farinha que você tem na mão. Tá chegando o tempo. Tá chegando o tempo de pegar um pouquinho do azeite lá, canta da Márcia. E esse azeite transbordar. Ei, Senhor. Eu já tava para gravar o último. E olha o que Deus deu. Do azeite. Ei. Vai lá. Peça emprestado. Quantas botijas forem precisas. Porque hoje, aquele que transborda, aquele que multiplica, aquele que pega o pouquinho que você tem, aquele que está vendo que os seus filhos estão quase sendo vendidos, aquele que está vendo que você está quase sendo despejado. Senhor, aquele que vê que você não está dando conta mais, está chegando na sua vida com transbordo, porque hoje é dia de você dar valor no pouco que você tem, para que você sabe? Essa passagem é tão linda, né? Tanta gente fala, né? Quando Deus multiplica o azeite ali, da farinha. Mas ambos os casos, quem estava com esse pouquinho na mão, teve que dar valor no pouco que tinha. E teve que acreditar. Porque aquela mulher, para pegar vasos emprestados, ela teve que acreditar no que Deus deu para ela, no que aquele apóstolo falou. Ei, por que você não acredita no que Deus está te falando? Por que eu não acredito no que Deus está falando? Por quê? Porque eu e você tá olhando o azeite do outro, a farinha do outro. A gente tá olhando e falando, papai, se eu tivesse aquilo, mas se eu tivesse o que fulano tem, mas se eu tivesse. Parar! Hoje é dia de despertar. Levanta. Levante. Eu fiz um curso na Febracis, maravilhoso, com a Ivone, o Thiago e o pastor Walter. A Ivone estiver vendo, se ela vai ver. Levante e prospere. A prosperidade só vem para quem levanta. A prosperidade só vem para quem crê. A prosperidade só vem para aquele que dá valor no pouquinho que tem. Deus não vai te levar no muito. Se você idade. Gente, quando falo prosperidade não é só financeiro não, porque tem muita gente que tem tanto dinheiro que a única coisa que ele tem é dinheiro. Mas ele não tem saúde,
ele não tem alegria, ele não tem paz, ele não tem uma família abundante. Ah, Val, mas tem gente que tem. Tem. Porque aquela pessoa que tem e tem tudo isso, ela descobriu que a abundância dela não está no dinheiro. Que o dinheiro é apenas uma consequência da obediência. Uma consequência de viver o seu propósito. Uma consequência de ser aquilo que Deus chamou para ser. E uma consequência de usar aquele recurso para fazer o que Deus mandou fazer. Ei, talvez o que Deus está chamando eu e você hoje é buscar essa abundância nele, a viver o que ele chamou eu e você para viver. É o último story de agora. Não sei se daqui a pouco Deus vai me trazer aqui de novo. Se você chegou até aqui, reflita, levante, prospere. Pega um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Faça o que precisa fazer. Mas levanta a bunda desse sofá. Levanta a bunda dessa cadeira. Levanta dessa cama. Manda esse espírito embora da depressão, da ansiedade. Você está andando ansioso e depressivo porque não tem vivido o que Deus mandou você viver. Chega. Hoje é o dia do seu basta. Hoje é o dia a qual o Senhor olhou para você e falou: filha, hoje eu começo uma nova história. Avance, prospere.